Impulsionado pelo pacote dos cortes de gastos e a disparada do dólar, uma pesquisa da Aquawest indica que o governo é avaliado negativamente por 90% dos agentes do mercado financeiro. E para falar sobre isso, a gente convidou o economista Alex André para comentar aí sobre esse pessimismo, né? Obrigada pela sua presença aqui no Jornal da Manhã. Isso se deve muito às críticas, né, do presidente Lula ao mercado, sem mostrar a importância que o mercado financeiro também tem como investimentos aí pelo país, né? Exatamente. Ótimo dia, Patrícia. Bom dia a todos. Realmente, essa notícia, né, da desaprovação do governo federal tem crescido ao longo dos últimos meses por motivos óbvios, né? Motivos que o próprio governo não só se comunica mal, como foi falado anteriormente pelos especialistas, mas também medidas que não são concretas. Tanto que o pacote de corte de gastos que foi apresentado agora recentemente perdeu-se muito time, né, da própria divulgação e até da materialidade do pacote de corte de gastos. A gente, ao mesmo tempo que observamos o potencial corte de 70 bilhões em 2 anos, né, até mesmo sendo estendido para um valor maior ao longo dos próximos anos, temos aí uma desidratação já em curso, né, com uma questão do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil com essa isenção. Então, isso traz muita instabilidade e, claro, né, inclusive, eu estive em Brasília ao longo dessa semana, conversei com deputados, conversei com senadores. Isso ficou muito nítido quando eu comecei ali a conversar com os senadores e deputados, o tamanho da falta de articulação do governo federal com os governadores, inclusive o próprio Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, veio a público dizendo, né, as críticas relacionadas ao Fundo Constitucional do Distrito Federal, que também poderá ser afetado, e também, né, agora cria toda essa instabilidade relacionada ao BPC, né, a questão do abono, toda a possível desidratação que possa ocorrer e também, claro, né, agora está no final da reta dos trabalhos, né, dos parlamentares, aí, a última semana de trabalho lá em Brasília, então o tempo para isso ser colocado em pauta está muito, muito difícil, né, para ser votado, então o mercado começa a precificar isso muito mal, e não só a materialidade, mas também a comunicação, então acho que é um conjunto da obra e vem sendo muito mal desenhado. Alex, inclusive o presidente fez essa autoculpa aí, inclusive da comunicação. Na visão dele, o desemprego está em queda, o PIB surpreende mais uma vez para cima, né? Falava-se em 1, agora deve chegar a 3 e até superar. No entendimento dele, né, dentro da ciência política, ele quer ressaltar esses feitos do seu governo. Mas nós temos a ciência econômica, né? Quer dizer, por quê? Eu queria aproveitar que você pudesse explicar. Nós temos indicativos bons do momento econômico, mas ao mesmo tempo essa preocupação com o ajuste fiscal. Por que é tão importante essa questão? Houve o adiamento e quando houve o anúncio do pacote, veio junto com uma questão mais política, a redução do imposto de renda para 5 mil, para quem ganha até 5 mil, isenção. Então misturou-se política com o pacote. Queria que você falasse então por que o mercado tem essa percepção tão negativa. Marcelo, ótimo questionamento, porque a medida da questão da isenção do imposto de renda entra como uma medida muito popular mesmo para ganhar, né, a confiança do seu eleitorado, né? Isso é uma medida muito política mesmo, porque uma medida econômica não é viável no presente momento. Apesar de nós termos uma defasagem dessa tabela ao longo dos últimos anos, o timing apresentado é muito ruim. Quando a gente fala em relação a perspectivas econômicas relacionadas ao PIB, que foi a sua pergunta, claro, né, a gente tem um PIB muito forte esse ano, mas para o ano que vem a gente já tem uma inflação acima da meta, né, estipulada pelo Banco Central. Nós temos aqui, né, uma taxa de juros aqui, né, nossa Selic, que tende a subir, né, ao longo do próximo ano. Até o próprio presidente Gabriel Galípolo já tem passado essa mensagem. Então, e o ano que vem, esse PIB, né, ou seja, esse potencial que nós tivemos nesse ano não será repetido no ano que vem. Então, no ano que vem nós teremos um PIB menor, ou seja, uma arrecadação do governo menor, porque o PIB vai crescer menos, os juros vai estar maior, então, ou seja, o juro da dívida do governo também vai estar maior, ou seja, o governo vai ficar mais difícil para refinanciar a sua dívida. Então, cria-se um cenário muito difícil e, claro, né, uma inflação mais alta, uma questão de dólar mais forte. Nós vimos aí ontem, na sexta-feira, o dólar fechando um patamar recorde a R$ 6,07, chegou a bater 6,10 ao longo do próximo pregão. E aí, quando a gente começa a observar as pesquisas do mercado, a mais conhecida delas, que é o compilado do Banco Central, que é o Focus, toda segunda-feira é divulgado, a gente vê aí o mercado colocando uma expectativa, né, de um câmbio ali na casa de 5,70, ou seja, o dólar teria que cair aproximadamente 5% desse patamar. O dólar já chegou a subir mais de 25% esse ano. Enfim, para o dólar cair 5% esse ano, Marcelo, e nós vimos aí uma medida
melhor, ou seja, em relação ao mercado de capitais, tanto na via de bolsa de valores, tanto na via de câmbio, nós teremos que ter uma medida estrutural. Tanto que, eu até conversei com o Kim Kataguiri lá na Câmara dos Deputados, né, ele que é um dos autores da proposta PEC paralela, né, que tende a trazer uma economia, né, ou seja, um corte, né, ao longo ali de trilhões, né, ou seja, pode chegar de 1 a 3 trilhões de reais ao longo dos anos. Isso foi muito, apesar de ser bem receptiva essa notícia com o mercado financeiro, ela não foi aceita pelos políticos, até porque se não aceita um pacote de custo de gás de 70 bilhões, imagina um pacote desse tamanho. Alex, eu queria trazer um novo ângulo aqui para essa nossa conversa, não é? Eu acho que o grande problema do governo, de fato, é a comunicação. E é insistir nesse receituário de que tem que cortar os gastos de todo preço, todo custo, né? É bom lembrar que o dólar está aumentando em relação ao real, porque está tendo fuga de dólar do Brasil. Os investidores não querem colocar o dinheiro aqui. E como a gente pode fazer para conseguir atrair os investidores, além de melhorar o ambiente regulatório, além de melhorar a questão de segurança jurídica em geral? É criar um planejamento de investimento, política industrial, por exemplo. E política industrial, no meu modo de ver, exige, de certa forma, uma postura ativa do Estado. E é bom lembrar outro ponto também. Quando você pega, por exemplo, a equação do PIB, né, as variáveis... Quanto que a família gasta? As famílias estão endividadas. O quanto as empresas investem? As empresas estão endividadas. Balança comercial deficitária, né, no último índice. Então, a única forma e variável do Brasil crescer é a última variável, que é investimento público. Então, por que a gente não defende que tem que ter investimento com qualidade e de forma racional para ter crescimento econômico e para atrair dólar para o Brasil, de modo a colocar o câmbio no nível mais adequado do que o atual? Investimento público, quando a gente começa a observar os últimos pacotes, né, e medidas que o governo federal apresentou, foram medidas falhas, não só desse governo, que foram algumas medidas já apresentadas, o próprio PAC, por exemplo, né, Programa de Aceleração do Crescimento, como outros governos também colocaram em perspectiva, nós não vimos nada que seja perene, ou seja, algo que tenha trazido um resultado muito substancial, exceto poucas iniciativas. Vou dar um exemplo aqui, o setor automotivo. Nós não vimos até o presente momento, eu desconheço, uma medida que foi feita de diversos sentidos, tanto tributários, né, quanto de investimentos do governo, em parcerias públicos-privadas, algo que tenha mostrado uma competitividade em relação a outros mercados. Por outro lado, nós temos aqui, claro, fortalezas aqui no Brasil, com o próprio agronegócio, né, que nós temos aí o próprio petróleo, óleo e gás, enfim, alguns setores que estão aí ao longo do mundo, que temos aí uma questão de balança comercial positiva, mas eu acho que um ponto, porém, aqui, que o governo precisa, quando você fala em relação ao Estado ser um indutor do crescimento, eu creio que nós temos que, sim, atrair o estrangeiro, né, atrair o mesmo investidor local para investir aqui, ou seja, eu sou muito a favor da iniciativa privada, o Estado sendo indutor, nós não temos, inclusive, um orçamento para tal. A gente está discutindo aqui uma questão uma curva aqui de endividamento do Brasil, que vai faltar até dinheiro para serviços essenciais, se caso não seja feita alguma medida nos próximos anos. Professor, falta saúde, falta educação, falta segurança, falta judiciário, falta estrutura. Como é que nós vamos cortar gasto de coisas tão básicas assim? E uma segunda pergunta, qual seria a média de um dólar que o mercado gostaria, que ele ficaria calmo? Qual é o valor ideal do dólar nesse momento? Boa pergunta. Acho que a primeira pergunta aqui, né, acho que é uma questão muito difícil, que entra aquele dilema de cobertor curto, né? Ou seja, puxa de um lado, mas falta do outro. Né, inclusive, eu estava até comentando aqui, quando eu estive na Câmara dos Deputados, né, eu até presenciei a fala do Ibanez Rocha falando, né, sobre a questão do Fundo Constitucional do Distrito Federal. É justamente isso. O Fundo Constitucional é uma medida clara, né, relacionada ao governo do Distrito Federal, vai faltar dinheiro para a educação, para a saúde, né, e para a segurança pública, porque realmente o pacote de gastos vai afetar o Fundo Constitucional, que é a medida proposta, né, até o próprio BPC. Então, são medidas contraditórias do próprio governo, que é justamente atender a população mais pobre. E isso acaba sendo até mesmo contrário ao seu próprio discurso. Mas precisa, sim, cortar os gastos, e quando a gente fala de cortar os gastos, não só cortar o gasto nessas pastas, que realmente são pastas delicadas, né, de saúde, de serviços essenciais, que nem tudo pode ser cortado, tem muito serviço obrigatório nisso, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que precisa ser equalizado claramente. Tá? E o câmbio é 5,70 que o Focus coloca como uma expectativa que o mercado espera, então a gente está falando de uma queda de 5% até o final desse ano. Vamos acompanhar então. Obrigada pela sua participação aqui, Alex André, economista, e pelas suas análises aí desse momento econômico aqui do país. Bom fim de semana. Obrigado, Patrícia. Até mais. Tchau, tchau.